Hoje o nosso documentário vai falar um pouco sobre relacionamentos abusivos na perspectiva homoafetiva. E a gente vai ver um pouquinho mesmo aí nos relatos que vão vir a seguir. Acho que a pior constatação que eu tive dentro da minha comprovação de que eu estava num relacionamento abusivo foi que eu era extremamente manipulada e comprada, digamos assim. E eu demorei a entender como que isso funcionava. E o auge disso foi que existe um paradoxo muito grande na minha vida, que eu quero muito ser mãe, mas sou estéril. E em uma das nossas discussões, que não tinha absolutamente nada a ver com esse tema, ela, pra me machucar, né, pra me humilhar, pra me ofender, pra fazer tudo o que ela sempre fazia de ruim em relação a mim, disse que era bem feito, que ela entendia agora que Deus não me deixou ser mãe, porque eu era uma pessoa horrível demais pra criar uma criança. E eu fiquei péssima e tal. Óbvio, nessa noite eu até dormi fora de casa, decidi que não ia mais voltar para essa relação e me senti manipulada, com um pedido de perdão, um sentimento de culpa, porque ela falou que eu provoquei essa fala, que eu não devia discutir, e quando eu discutia eu deixava ela muito nervosa, ela falava coisas que não queria falar, implorou, ajoelhou, pediu perdão. Chegou em casa com um cordão de ouro, falando que se tivesse que gastar todo o dinheiro dela pra eu perdoar, que ela gastaria e tal. Sei lá o que passa na cabeça da gente, mas eu perdoei, sabe? Acabei achando o gesto válido. E quem me alertou pra isso foi minha mãe, que eu tava sendo comprada. Essa é a palavra. Mais do que manipulada. Nós olhamos assim de uma visão por fora, a gente acredita que isso não acontece, né, nesses relacionamentos homoafetivos, mas isso é mais comum do que a gente consegue imaginar. Eu sempre tive uma baixa autoestima, e aí depois que eu passei por esse relacionamento, isso se intensificou um pouco mais, porque eu comecei a tentar buscar, né, no que aconteceu no decorrer do tempo, o que tinha de errado comigo, e isso foi acabou me massacrando ainda mais, porque se colocar em xeque, nossa, porque talvez eu não sou uma pessoa inteligente, talvez eu sou de fato uma pessoa medíocre, eu não sou uma pessoa bonita, eu não sou uma pessoa que chama atenção, interessante, e isso acaba se intensificando demais. Porque a pessoa o tempo todo ela foi abusiva nesses pontos. Você não é bom o suficiente, eu não vou te levar para tal lugar. A pessoa querer te esconder, não querer te mostrar para as pessoas que estão ali com você, que estão ali com ela, te apresentar para os amigos, te levar para os lugares, porque você acaba se sentindo diminuído, inferiorizado por esses motivos. Então, eu acho que se tem algo que me marcou muito foi isso. O tanto que eu fiquei me culpando depois pelo erro que talvez não era meu, que era uma coisa que literalmente não era comigo, era com o outro. E a gente vai começar a ter uma visão e entender como esses abusos acontecem aí dentro dos relacionamentos homoafetivos. Comunidade, de modo geral, LGBTQIA+, quando a criança está lá naquele processo de desenvolvimento, ela tem que lidar, né, com essa descoberta de que ela é uma pessoa diferente no contexto social, que a maioria da população é heterossexual. Então, esse processo de se descobrir uma pessoa homoafetiva, né, nesse desenvolvimento por si só, gera uma série de demanda, né, de, por exemplo, de dar conta, né, do amor do outro, da expectativa do outro, que às vezes é o pai, é a mãe, é o avô, tem que fazer esse papel de cuidador. E por muito tempo, essas pessoas, às vezes, não tem como generalizar, mas de modo geral, elas acabam tendo uma vida dupla, acabam tendo que manter, né, tem um conceito que é chamado de passeabilidade, aonde essas pessoas elas acabam tendo que encontrar formas de se inserir na sociedade para serem aceitas, sem serem exatamente como elas são. O relacionamento abusivo pode ter uma raiz já ali, né? É uma comunidade que acaba refletindo aí um pouco da estrutura heteronormativa, né? Ou seja, aonde tem aquela figura do papel do homem e da mulher. E ali, aquela pessoa que ela assume aquele controle ali do homem ali dentro daquela relação, ela sempre vem com esse abuso. Aquele papel ali onde é a mulher que acaba se tornando submissa. Que muitas das vezes enxerga esse abuso aí como amor, um amor excessivo. Antes de eu fazer minha transição, eu já tive com relacionamentos anteriores
que geralmente o ativo da relação tenta inferiorizar o passivo da relação, como se fosse um casal heterossexual que o homem tenta menosprezar a mulher pelo sexo feminino. Então o ativo da relação, ou o passivo também, independente de qual posição sexual, muitas das vezes tem esses comportamentos abusivos porque se acha superior um ao outro. Em relação dos casais homossexuais também, né, acontece como nos casais heterossexuais. É muito difícil identificar a parte abusiva em um relacionamento homoafetivo, porque como são pessoas do mesmo sexo, é um pouco complicado a gente fazer essa identificação de que aquilo está sendo abusivo, entendeu? Porque é muito mais fácil você identificar um homem sendo abusivo com uma mulher, mas uma mulher sendo abusiva com outra mulher, um homem sendo abusivo com outro homem, é uma coisa mais complicada da gente perceber. O processo ele começa de uma forma muito sutil. Então, as pessoas elas vão, se conhecem. O abusador ele começa a restringir o acesso dessa pessoa. Em alguma coisa, por exemplo, tinha uma amiga, então, não vai hoje na casa da tua amiga, ou não liga para ela, vão fazer tal coisa, vão fazer uma coisa diferente. Então começa a ter um isolamento social. Essa rede de apoio que a pessoa tem, ela começa a ser desconstruída. E isso de uma forma muito sutil, em que a pessoa não consegue se dar conta, porque ela acha, tudo bem, né? Ele gosta de mim, ou ela gosta de mim, então só hoje, né? E daí começa assim, não vai visitar um amigo, não liga mais, vai perdendo aquele contato, vai se afastando das pessoas que gosta. Às vezes começa num processo que é familiar, então, vai lá na casa da tua mãe de novo, ou então começa a inserir outras coisas, por exemplo, um determinado gênero de filme, ou então controlar os acessos da pessoa, de, por exemplo, os horários. Poxa, mas tu demorou hoje no trabalho, hein? Tu realmente foi fazer tal trabalho de faculdade? Então começa esse questionamento, começa muito mais de uma forma psicológica, em que a pessoa vai sendo enredada nesse processo todo. Ela tem que dar o acesso para que essa pessoa tenha, né, acesso às redes sociais, às senhas, ao pagamento do salário. Não, deixa que eu pague as contas, sei lá. Assim, são várias formas que vão mitigando essa pessoa, que é a vítima, que ela, quando se dá conta, ela está tão sozinha nesse processo que às vezes ela não consegue nem buscar ajuda, né, Fernanda? E daí chega ao ponto em que o abusador ou abusadora, ele vê essa pessoa não como uma pessoa, mas como uma propriedade, uma posse, e começa a controlar todas as formas, né? Aquele corpo já não pertence mais à pessoa. Ele pode ser usado e abusado a hora que quiser, isso em um estágio mais avançado, né? E esse corpo começa a ser agredido fisicamente, então não vai fazer o que eu quero, vai sofrer uma penalidade física. Isso em um nível mais extremo, né? Mas assim, todo o processo ele começa de uma forma muito sutil. Do ponto de vista jurídico e social, a Lei Maria da Penha, né, a Lei 13.340 de 2006, ela é um marco, porque conforme o artigo 7º desta lei, houve a definição de várias formas de violência doméstica. No artigo 7º, eles elencam como violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. É importante ressaltar que esse artigo 7º, ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Então, podem existir outras violências domésticas. No que diz respeito à violência, o abuso, né, emocional, ele estaria discriminado na forma de violência que é a violência psicológica. De acordo com a letra da lei, é entendido como violência psicológica qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, que visa degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante uma ameaça de constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, uma perseguição contumaz, insultos, chantagens, violências de sua intimidade, uma ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause um prejuízo à saúde psicológica e à sua autodeterminação. Então, tudo que estiver relacionado com sua autoestima, com o seu empoderamento, com a questão da ridicularização, é uma forma de caracterização de um abuso emocional. À medida em que a pessoa ela vai trazendo, né, ela vai se sentindo segura, confortável, respeitada, compreendida nesse processo terapêutico, entendendo que aquele espaço é dela, ela consegue se colocar
como profissional, a gente pode ir criando junto com ela essa rede de apoio, desde as questões legais até os vínculos, né, que por acaso ela possa ter deixado para trás, de amizade, de família, e fortalecendo, né, esses vínculos e promovendo também a questão do resgate da autoestima, do amor próprio, de compreender que ela não precisa estar passando por aquilo e não precisa passar por aquilo sozinha. Claro que isso é tudo, né, considerado de acordo com o processo de cada pessoa, com a abertura que isso é dado. Busca os seus direitos. Se ali não deu, né, se foi uma delegacia comum e não foi respeitado e ouvido, pede o nome daquele delegado, daquele profissional e vai para outra instância. Né? Foi numa delegacia da mulher e não foi ouvida, não foi escutada, faz um registro, vai na corregedoria, vai na ouvidoria, tem outros meios para que essa pessoa, se ela não tem uma formação, preparo, ela seja preparada, ou ela seja alocada em um local dentro do espaço onde ela trabalha que seja mais adequado para ela, e coloque alguém que esteja ali disponível para atender. Né? Então, eu sei que é difícil, a pessoa já está fragilizada, ela está, às vezes, com dores físicas, está desestabilizada emocionalmente, e ainda tem que passar por cima disso. Mas essa é a nossa realidade. O ideal seria, né, que tudo funcionasse bem, mas não funciona. Então, quando não funciona, a gente tem que dar os pulos, que eu digo assim, é gritar, é fazer auê, é registrar, é fazer formulário, é se fazer visto e ouvido. Só assim a gente vai conquistar. Denuncie, não se silencie. Ligue para o Disque Denúncia 181 ou procure a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Contagem 3391-7953. Busque também atendimento psicológico. Aqui na UNA, nós temos atendimento gratuito. Só acessar o nosso site. Queremos te ajudar.